Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo número 2. Jeremias. Parece bem ele, né? Jeremias que? Livro do profeta Jeremias, capítulo número 2, versículo número 13, diz assim: todos acharam? Aleluia. Misericórdia, feita, misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Aqueles que não acharam, está aqui no telão. Jeremias 2. 2,13. Diz assim a palavra do Senhor: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua palavra. Deus, esse texto por si só já fala ao nosso coração quando nós lemos ele no seu contexto geral. Mas nós queremos algo mais nessa noite, Pai. Que o Senhor venha falar verdadeiramente ao nosso coração aquilo que nós necessitamos ouvir. Não aquilo que nós queremos, porque isso não nos leva a lugar nenhum e nem edifica o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui hoje diferentes, convictos de que realmente ouvimos a tua voz. Que o Senhor use os meus lábios, Pai, e que em nome de Jesus eu me esconda atrás da tua cruz, para que somente o teu nome seja glorificado nessa noite. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos a ti. Amém. O profeta Jeremias viveu nos anos de 627 a 587 a.C. Foi profeta durante 40 anos, profetizando a Judá e as nações gentílicas, ou seja, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Jeremias nunca se casou, viveu no reinado de Josias, ocasião em que houve um avivamento, ainda que de pouca duração, no reinado de Zedequias, que apesar de gostar de ouvir o profeta, não colocava em prática o que ele falava. Também do rei Jeoaquim, que desprezava as suas palavras e inclusive tentou matá-lo. O povo de Judá estava afastando-se de Deus. Este então enviou Jeremias para falar do perigo que estava incorrendo em não voltar para a fonte de águas, que é o próprio Deus. Por 40 anos Jeremias denunciou o pecado do povo e os chamou ao arrependimento, sofrendo e por isso severas privações. Foi lançado na prisão 2 vezes. Foi levado forçadamente para o Egito. Foi rejeitado pelos seus vizinhos, por sua família e pelos reis. Cisterna vem do hebraico bor, lugar cavado, poço, um termo usado 67 vezes no Antigo Testamento. E a cisterna era um lugar onde era guardada água potável. A maioria dessas cisternas eram reservatórios cobertos, escavados na terra ou na rocha, para onde escorria o excesso das águas da chuva e guardadas para serem usadas no período da seca, na Palestina, que abrangia entre maio e setembro. Uma cisterna seca e abandonada podia ser usada como cárcere, como prisão, conforme nós vemos lá em José, em Gênesis 37, 22, ou em próprio profeta Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Por suas vezes, cisternas rotas eram cisternas rachadas, que não guardavam a água e não a mantinham limpa. Qualquer viajante que se aproximasse de uma cisterna rota, percebia que não haveria água potável naquele lugar. Apesar de todo o trabalho que tiveram para escavar
cavar aquilo era um serviço inútil, pois não havia esperança para essa cisterna e para os que ali procuravam água. O texto chama a nossa atenção para dois males que Judá cometera contra Deus. Deixaram para trás o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. Nesse texto, e meditando na palavra do Senhor, Deus colocou alguns exemplos que nós podemos trazer para a nossa vida e meditar junto com a palavra, para que nós também, de igual forma, não abandonemos o manancial de águas vivas. Amém. E trazemos para nós cisternas rotas. Tem muitas pessoas olhando para a cisterna e achando que lá existe alguma coisa. E lá não existe nada. Só sequidão e prisão. Tem muita gente se enganando e deixando o manancial para trás e achando que lá na frente vai achar alguma coisa. E quando chegar lá na frente, vai se deparar com uma cisterna rota que não oferece nada a ele. Pelo contrário, oferece sofrimento e morte. Tem muitas pessoas dentro da igreja que deixaram o manancial de água viva para se aventurar no mundo e se esqueceram desse manancial, achando que lá na frente vai encontrar algo bom, e não vai. Infelizmente não vai. Aqueles que já se aventuraram no mundo e sofreram e padeceram, sabem do que eu estou falando. O mundo ilude muitas pessoas. O mundo camufla essas cisternas rotas para que nós achemos que ali existe alguma coisa que nos proporcionará algo bom, mas não vai proporcionar. Então, que nós fiquemos atentos e continuemos junto ao manancial de águas vivas. O primeiro exemplo que nós extraímos desse texto de Jeremias, e depois, se vocês quiserem, vocês podem ler o capítulo 2 todo, que é maravilhoso, e ele por si só já fala muito ao nosso coração. O povo abandonou o Senhor, fonte de águas vivas. Jeremias 17:13 diz assim: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Deus é a fonte de água viva. Nossa vida depende dele. Sem Deus, nós não vivemos. Deus é a vida em abundância. Deus não é uma cisterna, mas uma fonte que jorra água permanentemente. Deus não é algo que ajunta restos. Deus só oferece algo novo para nós, algo bom, algo que nos dá vida, e vida em abundância. Uma cisterna armazena apenas água, mas uma fonte, ela não armazena, ela produz. A água corre da fonte, a fonte é inesgotável, a fonte tem água viva, água limpa, água cristalina, água que flui abundantemente. Isso é um ciclo de vida que Cristo nos oferece. Quem nele crer tem uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Quem nele crer nunca terá sede. Judá abandonou o manancial de águas vivas. Foi uma rejeição lenta. Não aconteceu do dia para a noite. Um esquecimento despercebido, devagar, aos poucos, cedendo um pouco aqui, um pouco ali, ouvindo uma pessoa ali, outra pessoa acolá. Não falando de Deus aos filhos, não falando de Deus à esposa, nem a esposa ao marido. Mas ninguém me ouve. Ouve. Fala. Fala do amor de Deus ao invés de criticar. Fala do amor de Deus ao invés de brigar, de causar uma contenda no lar. Fala do amor de Deus. Quantas vezes eu falei do amor desse Deus para Ana? Quantas vezes eu preguei sobre esse Deus para ela? E ela olhava assim e falava para mim: eu nunca vou conhecer. Eu não consigo sentir o que vocês sentem. E esses dias ela falou assim: você vai me achar louca, mas eu ouvi uma voz no meu coração que mandou fazer isso e aquilo. Eu falei: então faça. Ela está mais louca que eu agora. Dois loucos morando na mesma casa. Glória a Deus. E ela dizia que nunca ia sentir essas coisas. Tudo é possível ao que crê. Como eu falei ontem aqui no curso de batismo, o pecado é bom, ele atrai, ele dá prazer à nossa carne, ele traz êxtase, mas a consequência é severa. E o pecado é uma cisterna rota, que está lá e você acha que tem coisa boa, mas não tem coisa boa. Esqueceram dos pobres. Judá se esqueceu dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Esqueceu de todas aquelas pessoas que realmente precisavam. O amor se esfriou, como hoje tem acontecido. Jeremias 2,12 diz assim: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Nós não podemos nos calar diante dessas coisas quando nós vemos que dentro da igreja estão esquecendo das primazias ordenadas por Deus. Qual? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. As pessoas vêm na igreja hoje para inflar o ego. Ah, porque eu sou fulano de tal e eu não posso perder o meu cargo. Certa vez eu atendi um casal que estava em conflito, estava à beira da separação, e eles me contaram várias coisas e reclamaram muito da igreja em que estavam. E eu perguntei para eles: o que te prende lá? Porque se o lugar que você está é tão ruim como você está me narrando, por que você não procura um outro lugar para congregar? Um lugar que Deus vai te mostrar e que vai agradar o teu coração, porque ele não pertencia ao ministério que eu pastoreava. E ele falou assim: eu não posso sair de lá, porque eu sou o presbítero tal, fulano de tal dentro da igreja. Eu falei: mas você vai perder o seu casamento por causa do cargo que você tem, um cargo eclesiástico que não está trazendo nada, não está acrescentando nada dentro da tua casa, nem no teu relacionamento? E ele não saiu da igreja. Não sei o que aconteceu, porque eu não costumava e não costumo aconselhar pessoas de outro ministério,
mas de tanto ele insistir, eu resolvi atender ele no meu gabinete. E ouvindo isso, orei por ele, abençoei ele. E não sei o que aconteceu. Mas nós não podemos nos calar quando a gente vê que as pessoas estão perdendo a essência de Cristo. Você sabia, irmã Cristina, que se uma pessoa chegar sofrendo, um sorriso seu pode mudar a vida dessa pessoa? Se o Espírito Santo realmente age na sua vida e através dela, um sorriso seu de amor para uma pessoa que está sofrendo impacta essa vida de uma tal forma que ela muda completamente o rumo dela. Eu já vi pessoas que se converteram por causa do sorriso de uma recepcionista. O Espírito Santo, ele não é limitado a nada. Ele age de várias formas. E a gente, na igreja, fica tentando trazer cisternas rotas de fora para colocar aqui, para agradar aqueles que deixaram o manancial. E isso não pode existir na igreja do Senhor, porque quando o profeta fala, ele fala para a nação de Judá, uma nação que era escolhida por Deus, e hoje Deus está falando para as pessoas que são escolhidas por Ele. Ele não está falando para aquele que não conhece Jesus Cristo. Ele está falando para aquele que já foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Glória a Deus. Porque se existe alguém no nosso meio que ainda não tomou uma decisão na vida, então é hora de refletir. Porque você está rodeado de cisternas rotas que não vão te levar ao lugar nenhum. E o manancial de águas vivas está aqui, de braços abertos, não na cruz, mas aqui, ansioso para dar um abraço e para dizer: eu te amo e eu quero te dar vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 17 diz assim: acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? 18: agora, pois, que lucro terás indo para o Egito para beberes águas do Nilo, ou indo para a Síria para beberes as águas do Eufrates? 19: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se Deus é um manancial de águas vivas, por que o seu povo o abandona? Muitas vezes o povo tem se cansado de Deus. Eu já ouvi isso. Certa vez eu visitei uma família e uma pessoa que era até um referencial como crente disse para mim assim: não vem com essa história da carochinha de que Jesus vai voltar não, porque desde quando eu sou pequeno eu ouço isso e eu já estou cansada de ouvir isso. Quantos no nosso meio não acreditam na palavra de Deus? Vêm na igreja, mas não acreditam na palavra de Deus. Vem na igreja, mas não conhece a palavra de Deus. Vem na igreja, mas não tem temor a Deus, porque acha que tudo isso é história da carochinha. Sabe quantos anos Noé levou para construir uma arca? 100 anos. Durante 100 anos as pessoas olhou e riu. E Deus está abreviando a volta de Cristo para que o máximo de pessoas entrem na arca. E a arca é a igreja? Não. A arca é a cruz.
cruz que nós temos que olhar. Placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus Cristo, para o sacrifício dele na cruz. E aceite Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Mesmo que você esteja dentro da igreja, talvez você ainda ache que tudo isso é ilusão, é fantasia de pastor. Eu não bato no peito dizendo que eu vou para o céu, porque só o juiz sabe quem vai. Mas eu quero que Deus me use para que o número máximo de pessoas possa ir, mesmo que eu não vá. Eu sempre falo aqui que se Deus chegasse em mim e falasse para mim que eu não iria para o céu, eu não abandonaria Ele, porque é o melhor lugar para se estar. Glória a Deus. Eu já estive em diversas religiões, já tive em diversos lugares em que eu era obrigado a fazer as coisas. Junto com Deus, eu nunca fui obrigado a nada. Deus nunca me obrigou a ler uma vírgula da palavra dele. Mas a minha sede de conhecer a Deus me obrigou a conhecer mais e mais, porque eu queria saber quem é esse homem que me amou tanto ao ponto de se entregar numa cruz. Certa vez um espírita chegou para mim e falou assim: nós vamos evoluir igual a Jesus Cristo. Eu falei: você crê na evolução? Creio. Eu prego sobre ela. Eu falei: ah, tá. Eu falei: então você crê na palavra de Deus? Creio. Eu falei: você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê que Jesus Cristo era Deus, se desfez da sua glória, veio aqui na terra, pregou o amor, e por causa do amor que ele pregou, ele foi crucificado? Creio. Você crê que ele morreu na cruz e por causa dessa morte eu posso alcançar a salvação? Creio. Eu falei: então ele foi o maior panaca que existiu na terra. Que isso? Panaca. Por quê? Se eu posso, segundo a sua teoria, alcançar uma evolução tão extrema ao ponto de eu poder me salvar, por que Jesus Cristo morreu? Ele foi o maior panaca que existiu. Ser humilhado, apanhar do jeito que ele apanhou, ser pregado numa cruz como um bandido, para eu hoje fazer o bem para qualquer um e poder alcançar a evolução ao mesmo nível de Cristo. Ele é otário. Se isso for verdade, ele é otário. Aí a pessoa falou para mim assim: você está me confundindo. Eu falei: não, eu não estou confundindo você. Eu estou fazendo você pensar da mesma forma que eu pensei um dia. Porque eu também fiquei 22 anos na Umbanda pensando da mesma forma. Até o dia que estralou algo dentro de mim. E a palavra não diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui liberto pela verdade. Eu não fui liberto porque eu achei bonitinho a igreja, ou o pastor, ou os irmãos. Eu conheci a verdade e essa verdade me libertou. Eu conheci o manancial de águas vivas e me distanciei das cisternas rotas. Me distanciei de tudo aquilo que atrai a gente, dizendo que tem algo bom, mas não tem algo bom. Porque lá dentro, quem aqui já bebeu água empoçada? Eu já bebi. Água de chuva empoçada. Não é aquela água assim que a areia senta, não. Tinha areia, que a hora que bebia sentia a areia passar na garganta. É ruim. Não é bom. Levo os riachos que eu, lá para a minha terra, bem distante da minha terra, não tinha poluição nenhuma. A gente enfiava a boca na água assim e bebia. Isso é um manancial. Água limpa.
quer te oferecer algo bom, algo que te traga somente coisas boas. Não algo que mate a sede, mas você pensou, igual eu bebi, e aí fica aquele gosto de lama na boca. Tem uns que acham na bebida, e eu já bebi como um condenado. Eu tinha 13 anos, eu tomava 1 litro de pinga por dia. Com 13 anos, tinha uma tal de uma pinga 81. Meu pai do céu, esse inferno é pinga. Não, já tinha essa 50 também. Todo dia, no outro dia eu falava assim, nunca mais eu vou beber. À noite eu estava bebendo. Tão bom que era. No outro dia veio a ressaca. Aí quando teve um dia que eu fumei umas 200 gramas de maconha. Fiquei lesado. Falei, meu Deus, o que é isso? Já conversou com um maconheiro, ele é lesado. Aí ele acha que está falando. Não é lesado, Rodrigo? Olha lá. É lesado. Porque maconha só serve para 2 coisas: dá fome e sono. Só, não presta para mais nada. E aí o cara vira. Não presta para nada. E esse povo acha que tem coisa boa ali. Porque é natural. Pega uma folha de urtiga e fuma, então é natural também. Passa no rosto para alisar a pele. Urtiga é bom. E além das cisternas atrair, o próprio povo de Deus começou a cavar suas próprias cisternas rotas. Quantos lugares que antigamente pregava-se a palavra e hoje já não se prega mais. Hoje fala-se de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você vai ser rico, você vai ter carro, sua empresa vai crescer, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser reconhecido. E quanto mais o você cresce, o eu cresce, Jesus é colocado de lado. Nós estamos cavando nossa própria cisterna. Quando deixamos de falar sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre a conversão, sobre a regeneração, sobre a adoção, sobre todos os pilares que compõem a conversão de um crente. Porque é nesses pilares que nós temos que nos fundamentar e continuar seguindo. É nesses pilares que eu tenho que me agarrar quando vier um vento contrário, uma tempestade, um tufão, um furacão, porque são eles que vão fazer com que eu me sustente no caminho do Senhor e não me afaste do manancial. Ao invés de aproveitar os abundantes rios da Palestina, Israel estava cavando cisterna e não retinham as águas, cujas águas não eram saudáveis. Causava várias doenças. A essa prática nós chamamos de irracionalidade, loucura ou autodestruição. Porque aquele que conhece a palavra e se distancia do manancial, ele está se autodestruindo. Como aquele que fuma, como aquele que bebe demasiadamente, ele está comprando sua morte. E depois o culpado, no final, sempre é Deus. Porque Deus me abandonou. Porque Deus não olha por mim. Porque Deus não cuida de mim. Porque Deus não me ama.
Deus continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, olhando e desejando que cada um de nós nos aproximemos cada vez mais dEle. Eis o perigo de ser seduzido por algo artificial. Israel deixou o Senhor e se deixou-se seduzir por ídolos. Israel pensou: o nosso Deus é muito exigente. Queremos uma religião que nos custe menos, que nos dê mais liberdade, que não nos cobre tanto. Queremos ser livres como os outros povos para fazermos conforme a nossa vontade, sem nos sentirmos feridos pela nossa consciência. Cisternas rotas é a maneira humana de satisfazer suas necessidades espirituais. São doutrinas segundo as suas próprias concupiscências, capazes de amontoar mestres segundo os seus próprios desejos e ambições. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que tem sentido coceira nos ouvidos. Hoje as pessoas não querem uma pregação que é necessária, como na minha oração, que nós possamos ouvir aquilo que realmente necessitamos, não aquilo que nós queremos. Hoje as pessoas querem chegar numa igreja e ouvir uma palestra motivacional, sair daqui cheio de gás, para vencer, para conquistar, para fazer, para subir. E nada disso vai conosco. Nada disso. Quantas vezes nós perdemos o nosso tempo tentando conquistar e nos esquecemos daquele que conquistou por nós. Porque antes de Jesus não tínhamos a opção de ter a liberdade. Nós já estávamos condenados. E com o sacrifício de Jesus Cristo, Ele conquistou a nossa liberdade, se nós o aceitássemos. Mas muitas vezes nós queremos conquistar nossas próprias forças. Cisternas rotas falam da constante inversão de valores entre os cristãos pós-modernos. O que era pecado já não é mais. O que antes prejudicava agora parece fazer bem. Os cultos foram transformados em shows. Os pregadores e cantores em estrelas popstar. A adoração genuína em louvorzão ritmado com músicas frenéticas, com letras carregadas de heresias e manipuladoras da grande massa. A igreja vira clube. O pastor que deveria ser profeta e denunciar essa inversão, pelo contrário, se deixa levar pela nova onda, pois percebe que dessa forma é mais fácil enriquecer em nome de uma fé operante totalmente distorcida daquela apresentada pelas Sagradas Escrituras. Os programas evangélicos de TV, sob o pretexto de evangelizar, fazem grandes campanhas de sementes, num discurso que até parece ouvirmos os vendedores de indulgências nos dias de Lutero. A oração que nos leva até a presença do Altíssimo tem sido substituída por determinismo. Determina o que acontece. Eu vi certa vez um pastor falar que a nossa parte foi feita. Ele queria que a gente aceitasse ele. Nós aceitamos, agora ele tem que fazer a parte dele e nos prosperar. Aonde já se viu isso? Prosperidade é ausência de necessidade, não é riqueza. Tem muito rico aí tirando a própria vida porque não é próspero. E tem muito pobre que não tem comida na mesa
mas é próspero no Espírito Santo, é próspero da presença de Deus e tem uma alegria invejada por qualquer milionário que existe na face da terra. E eu já conheci muitos assim. Ao preferir cisternas rotas, o povo alimenta-se de pó, ao invés de beber da fonte. Quem troca o Senhor por outras fontes pode morrer de sede, por causa da água que bebemos das cisternas. Vivemos dias de completa insensatez, de extrema loucura, negamos a veracidade de Deus e abandonamos o Senhor por completa ignorância das Escrituras. Oséias capítulo 4, versículo 6 foi citado aqui ontem, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Cavar cisternas rotas gera fadiga, exaustão, desilusão. Até quando vamos ficar reivindicando cabritos para festejar, se desfrutamos da agradável companhia do Pai? Como o filho pródigo, não queria saber do Pai, queria beber conforme a sua regra, e foi viver desregradamente. Quantos filhos pródigos nós temos por aí? Até quando vamos morrer de sede se Cristo nos oferece água que jorra para a vida eterna? Precisamos compreender que Deus é a fonte de águas vivas e somente Ele provê água capaz de transmitir vida. Isaías 55, versículo 1 diz assim: todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprais e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Preguei no batismo anterior, né? Não teve nenhum batismo. No batismo anterior foi eu que levei a palavra. E eu disse uma frase que ela ecoa até hoje no meu coração. A graça de Deus, ela é de graça, mas ela não é barata. Ela foi comprada com um alto preço na cruz. E ela não foi feita para as pessoas bajular, escarnecer dela, tratar ela de qualquer forma. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Porque a graça de Deus custou a vida do Filho dele. Custou o sofrimento do Filho dele, para que eu ficasse brincando de ser crente todos os cultos, para que eu fosse uma coisa dentro da igreja e outra coisa no mundo, para que eu fosse uma coisa na igreja e outra coisa dentro de casa. Não, eu tenho que ser a mesma pessoa, porque os olhos de Deus estão constantemente sobre a minha vida. Não existe um Emerson na igreja e um Emerson no meu lar, um Emerson na igreja e um Emerson no meu trabalho. Não, são as mesmas pessoas. E eu tenho que temer a Deus em todos os lugares que eu estiver. João capítulo 4, versículo 10 diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. O manancial de Deus existe. Ele está diante de você. O manancial de Deus se desfez de toda a comunidade da sua casa. Viveu no nosso meio.
padeceu e conquistou a liberdade que nós tanto queríamos. Não para que eu vivesse de qualquer forma, mas que eu vivesse uma vida abundante, uma vida de paz. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é acessível a todo aquele que se achega a Ele. Então deseje essa paz, deseje esse manancial de água viva, deseje que cada vez mais flua água sobre a sua vida e lave toda a impureza. Que essa corrente de água viva leve embora de você e para bem longe todo sentimento contrário à presença de Deus. Que leve para longe de você tudo aquilo que fica murmurando dentro de você, querendo fazer você ir em busca de cisternas rotas. Porque Deus quer o melhor para a sua vida, para a minha vida. Meu Deus, aleluia, Deus. E Ele se entristece muito quando nós procuramos cisternas, ou quando nós cavamos as nossas próprias cisternas, porque elas nos destruirão, elas nos enganarão até o ponto de não conseguirmos mais retornar para o manancial de águas vivas, porque ficamos iludidos que sempre vai haver alguma coisa ali, mas ela não retém nada. Ela não retém nada de bom. Tudo que é bom que entra nela vai embora, porque ali é um lugar de maldição, um lugar de ruína, um lugar de perdição, um lugar de trevas. E nós temos que tomar uma decisão. Fiquemos ou voltemos a um manancial de águas vivas, ou continuamos a cavar as nossas cisternas, que no futuro nos aprisionarão e mais à frente servirão de sepultura para cada um de nós. Pense e reflita sobre tudo isso. Se você está se distanciando do manancial, volte para ele enquanto é tempo. Se você tem cavado cisternas, enterre todas elas. Se você tem buscado cisternas, se esqueça delas e volte para Deus enquanto há tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.